e defendendo um ponto isolado. E a gente tem dificuldade dessa percepção, né? Então, o Brasil, a nossa crise é grave, mas ela está inserida numa crise muito mais grave, que é o que eu vou tentar dizer, que eu chamo de crise civilizatória. A civilização passa por uma mudança muito grande. E essa mudança atinge cada país, cada população de uma maneira distinta. Em geral, acirrando os problemas que ela já tem, né? Aumentando essas questões. Mas o que mais incomoda hoje, de fato, né? Em geral a gente se incomoda com o que está acontecendo, a mim não. Eu até torço para que as coisas se acirrem um pouco em determinado grau, porque essa mudança, como eu vejo, ela é afirmativa. O que me incomoda é o modo como a gente está lidando com essa mudança. Isso para mim é onde eu queria começar. Quando eu comecei com aquele poema, não foi porque fala de Cajuína e de Teresina, mas porque faz a primeira pergunta, que é: existirmos, a que será que se destina? Essa é a pergunta que a gente tem que resgatar. É aí que a gente tem que tentar trabalhar. Nós hoje vivemos como sempre viveram seres humanos, né? Na ditadura militar, na época de Hitler, na Alemanha, em qualquer época da humanidade. Pessoas nascem e morrem. E existem. E se casam, não se casam, namoram, não namoram, escrevem poemas, se emocionam com o pôr do sol, ou quando ouvem uma música. Então, pessoas existem no mundo, que é um mundo de conflito. Então, sim, estamos vivendo um período difícil, sim, e decisivo para a civilização. E veja esse momento como uma abertura de possibilidades. Mas nós estamos nos tratando muito mal. É como se a gente realmente estivesse deixando nós, os velhos, eu tenho 53 anos, eu já estou saindo de cena, né? Espero demorar muito a sair, mas eu já poderia me aposentar teoricamente, né? Então eu já estou nesse ponto aqui saindo. Eu gostaria de deixar uma coisa mais ativa, mais alegre. Eu não quero deixar essa mensagem de que o mundo não tem jeito, não acredito nisso. Acho que o que mais hoje se vende no mundo é medicação psiquiátrica. O que mais se vende no mundo hoje é a miséria, a praga, é o terror. Então hoje, que o mercado consumidor está exaurido em grande parte do mundo, a venda de produtos hoje está associada à dor. Então vende-se um estado de mundo como se o mundo não tivesse solução, se a vida fosse insuportável. Não é isso, é um momento civilizatório, mas isso vende. Eu fui falar isso numa palestra, a moça me disse: você tem razão, porque só se na minha rua todo dia fecha alguma loja, alguma coisa, mas todo dia abre uma farmácia, né? Então você está fechando estabelecimentos de cultura, por exemplo, para abrir farmácias, né? Então é disso que a gente está vivendo. Então o que nós temos hoje no mundo? Nós temos um altíssimo grau de desespero com a vida, que se reflete em uso de medicação psiquiátrica, medicada ou não, né, com receita ou não, com acompanhamento ou não. Nós temos, segundo a Organização Mundial de Saúde, a doença mais incapacitante do século XXI é a depressão, né? A gente tem mania também de adoecer agora, tudo que é problema de vida, de existência. O que antigamente era existência, né? Hoje virou doença, tudo é doença. Todo mundo tem uma doença psíquica e um remedinho, umas gotinhas para tomar. E se justifica, dizendo: não, mas é uma doença. Eu falo: jura? Antigamente para mim era preguiça de viver às vezes. Preguiça que eu digo é falta de determinação com a vida. Mas não, tudo é doença, todos somos doentes e tem sempre uma doença nova acontecendo. Mas não é só isso. A segunda razão de morte de jovens no mundo é suicídio, no mundo inteiro. Mas os jovens se suicidando tanto, não é pouco, né? Segunda razão de morte. A primeira razão de morte de jovens no mundo é acidente de trânsito, que é um processo civilizatório, que é consequência da civilização, de carro, né? De carros rápidos, de tecnologia que vende, né? Isso é a primeira. A segunda, no mundo, é o suicídio. No Brasil não, mas é por uma coisa pior, né? Que no Brasil a segunda razão de morte de jovens é o homicídio de jovens negros, especialmente nas periferias das grandes cidades. Quando você olha a morte de jovens no Rio de Janeiro e olha no mapa, você vai ver como a segunda razão de morte é de jovens. Mas se você olha no mapa, eles só morrem do lado da periferia. Não morre jovem da Zona Sul. Quando morre, não é um escândalo. Morreu um rapaz na porta da UFRJ, que é em Botafogo. Isso foi um escândalo. Mas todos os dias são assassinados negros. As estatísticas chamam de negros e pardos. Eu não gosto de pardo, porque eu acho que essa palavra é estranha. Negros, mulatos, né? No Brasil a gente tem um preconceito grande que não é de raça, porque raça não existe no Brasil, é de cor, né? Parece que tem uma certa altura que a cor é permitida, depois mudou um pouquinho, dali em diante é preconceito sim, e deslavado. No Brasil, então, a terceira causa de morte de jovens é suicídio. Então,
O que nós temos hoje? Nós temos um mundo em plena transformação, caindo aos pedaços, ainda bem, porque o que está caindo no mundo já devia ter caído há muito tempo. O mundo que está desabando é um mundo que não é um mundo inclusivo, pelo contrário, o mundo que desaba é um mundo desintegrado, preconceituoso, um mundo excludente. É um mundo em que tudo estava escrito no mundo que está caindo, tudo estava colocado, tinha lugar para tudo. Ou seja, para poucos, para os brancos, para os que dominam. Esse mundo está esfacelando a nossa cabeça. Sim, está esfacelando a nossa cabeça esse mundo. Agora, dói, incomoda, faz sofrer? Muito! Nós estamos passando por isso e eu ainda vou delinear os pontos desse mundo que desaba. Agora, ninguém pode tentar segurar esse mundo e dizer, vamos segurar, porque bom era antes. Não era bom antes, não era bom quando era garota, não era bacana quando era criança, não era. Não era. Quando eu era criança, as crianças não tinham voz. A juventude já tinha, na década de 70, mas era um terror, porque eu não podia sair de casa, no lugar das mulheres, né? Enfim, não vem dizer para mim que o mundo foi bom e agora está pior. Não é verdade. Não é. A juventude hoje não se envolve. Na minha época, se envolvia menos ainda. Na minha época tinha uma juventude muito envolvida, desse tamanho, que eu fazia parte de movimento cultural e político na rua, mas a grande maioria não sabia nem o que estava acontecendo no Brasil, a maioria da juventude. Hoje com a internet está todo mundo implicado num jogo só, não quer dizer que a gente esteja melhor ou bem, mas hoje a gente também está mal, apenas no mundo em que a gente tem mais ferramenta para transformar. Aqui na porta alguém falou para mim, Viviane, você acha que o Brasil tem jeito? Mais de uma pessoa com essa ansiedade. Eu falei, eu não tenho dúvida, porque depende do que a gente chama de Brasil. Claro que nós temos um envolvimento direto com tudo que está acontecendo. Claro que nós, como cultura, somos responsáveis pelos nossos governantes. Óbvio, né? Mas a gente não pode identificar o que está acontecendo com a elite política brasileira com o povo brasileiro. Não essa vinculação a gente não precisa fazer e não deve fazer. Pelo contrário, a gente vê no Brasil, eu conheço o Brasil inteiro, conheço todos os estados brasileiros com muita honra e alegria, especialmente interior, e vejo gente bonita, corajosa, decidida, que quer muito viver num lugar diferente. Então, enfim, esse é o primeiro cenário. O que está acontecendo no mundo e com a nossa subjetividade? Eu vou agora fazer uma historinha mais organizada, mais acadêmica, que é o que eu tenho defendido nos livros que eu já tenho publicado e nos que eu estou publicando. No final eu falo deles, que em setembro eu vou publicar mais 2 livros e tratando dessa questão, que é o seguinte. Quando você pensa o humano, isso que eu vou falar, a base do que eu vou falar, está no meu livro que chama O Homem que Sabe, do Homo Sapiens à Crise da Razão. O que você tem quando você tem o humano? Você tem, pegando o que a paleoantropologia nos dá, não quer dizer que seja assim, mas é o que a gente tem de referência. Há 2 milhões de anos você tem referência de uma inteligência nessa espécie que somos, porque ele é capaz de pegar uma pedra, fazer uma ponta, é capaz de pegar uma pedra com ponta e usar como ferramenta. Depois a gente passa assim algumas centenas de milhares de anos para aparecer uma ponta, alguém que já faz a ponta, e mais algumas centenas de milhares para que alguém coloque um cabo nessa machadinha, e esse processo vai acontecendo. O que muda no humano, que faz essa espécie crescer, é exatamente o que a gente chama de memória, a revolução da memória. Hoje nós vivemos uma revolução da memória, né? Hoje a gente tem memória externa, né? Que não é mais pendrive. Eu falei muito em pendrive. Hoje pendrive é quase ridículo. Eu falava, não, num pendrive cabe uma biblioteca inteira. Imagina, hoje a gente tem em nuvem o mundo inteiro como memória. Então, o que significa memória e o que significa a revolução da memória? Nós tivemos 3 revoluções da memória, segundo eu penso. A primeira foi há 100 mil anos atrás, quando há 500 mil a gente tem o início do Homo sapiens. O que caracteriza esse homem, essa espécie, né, que a gente chama Homo sapiens há 500 anos? É uma espécie que ganhou memória, né, capacidade de memória há 500 mil. Mas foi há 100 mil que o uso da memória adquirida há 500 nos deu a consciência, certo? Então, o que é exatamente... Bom, desculpa, vou falar as outras 3. Essa é a primeira revolução da memória. Quando a nossa memória orgânica cresce e a gente passa a acumular conteúdo e a produzir conceito, valor e conhecimento. Aí é uma aceleração muito grande. A gente tem a segunda grande revolução da memória no Renascimento, no final da Idade Média.
que é quando a gente inventa o livro. Gutenberg inventou a imprensa. A imprensa é livros e livros e livros que eu posso publicar, não é à mão, né? Então a imprensa proliferou os livros. De uma hora para outra a gente tinha livros. E o único livro que caracterizava a Idade Média, que era a Bíblia, né? Era o único livro, deixou de ser. Então perspectivas diferentes sobre a vida surgiram quando o livro passou a ser publicado e impresso. E a terceira grande revolução da memória é a internet, que é a memória externa. Então, primeiro, memória interna, orgânica. Segundo, memória externa, o livro. Agora eu posso compartilhar conteúdo com o livro. Mas o livro ainda é físico. Agora nós temos o compartilhamento de conteúdo que você faz da sua casa com um único clique. Então, cada vez que a gente aumenta o compartilhamento de conteúdo, a gente aumenta o universo, inclusive psíquico do ser humano, porque nós somos a nossa relação com a gente mesmo vem desses modelos, que nós somos pura metáfora, né? Você pega uma criança pequena, demoramos 9 meses de gravidez, né? No meu caso foi 8, que meu filho nasceu com 8, e nasceu super pronto. Mas a gente precisa de 5 anos educando uma criança, para ela conseguir andar na rua sozinha e pegar uma condução. Não se deve pegar uma condução com 5, mas com 5 ela já tem condição de dizer, não atravesso a rua, mas com 2 não. Então uma criança com 2 anos depende de outra pessoa, não é isso? Então o que é o ser humano? É que nós somos seres abertos e que nos complementamos com a cultura. Por isso a cultura é tão importante para a nossa vida. Então cada vez que o nosso universo aumenta como sociedade, aumenta também a nossa percepção. Muitas